Bom dia, tudo bem? Meu nome é Márcio Felipe e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a RCP. Sobre a RCP, que é a respiração cardiopulmonar, né? Parada cardiorrespiratória. Vamos lá, vamos, vamos fazer essa introdução aqui. Como um técnico de enfermagem deve proceder em caso de uma parada respiratória? Aí tem que reconhecer os sinais de parada respiratória. Parada respiratória é a ausência de movimentos respiratórios efetivos sem entrada e saída de ar. Sinais: ausência de movimentos torácicos, ausência de ruído respiratório, cianose, coloração azulada na pele, lábios e unhas. Queda da saturação do oxigênio, perda da consciência, em alguns casos, gasping, respiração agônica ineficaz. Pode ocorrer antes da parada cardiorrespiratória. Quanto mais rápido o atendimento, maiores as chances de reversão. E aqui, vamos falar, acionar suporte avançado imediato. Chamar ajuda imediato em UTI, acionar código azul ou equipe de emergência. Informar rapidamente o nome do paciente, leito e tipo de emergência. O 3, garantir via aérea aberta. AI. Avaliar a permanência das vias aéreas, realizar manobras de cabeça e queixo ou tração da mandíbula se for seguro. Verificar se há corpo estranho visível na orofaringe, aspirar secreções se necessário e, e, e indicado. Iniciar ventilação assistida por B-Brating. Se o paciente não respira, iniciar a ventilação com bolsa de válvula máscara BMV, oxigênio a 10 até 15 L litro por minuto. Realizar ventilação a cada 5 ou 6 segundos, 10 a 12 ventilações por minuto. Observe a expansão torácica e auscultar entrada de ar bilateralmente, se possível. Vamos lá, próximo. Monitorar os sinais vitais, o enfermeiro médico. Checar o pulso carótido ou femoral, se treinado. Monitorar saturações de O2, frequência cardíaca e pressão arterial. Auxiliar com monitor multiparâmetro, desfibrilador, aspirador, etc. Se evoluir para a parada cardiorrespiratória, iniciar compressões torácicas, ver abaixo. Iniciar suporte de vida, SBV, se necessário. Se o paciente estiver em parada cardiorrespiratória, PCR, o técnico pode iniciar PCR, ressuscitação cardiopulmonar, iniciar compressões torácicas, 30 compressões por 2 ventilações. Frequências de 10 a 120 repetições por minuto. Profundidade de 5 a 6 centímetros, permitindo o retorno torácico. Pessoal, então, vamos dar uma total atenção para essa daqui, ó. RCP, excitação cardiopulmonar. Só lembrando, são 30 compressões por 2 ventilações. Qual que vai ser a frequência? A frequência vai ser de 100 a 120 compressões por minuto. Então, são bastante compressões ali que vocês vão estar fazendo em 1 minuto. E a profundidade de 5 a 6 centímetros, né? Mais ou menos isso daqui, ó. 5 a 6 centímetros. Depois vamos pegar um cálculo na regra, tá bom? E vamos para o 7. Registrar e comunicar toda a intervenção, informar imediatamente a equipe médica de enfermagem, registrar pontuário, horário da parada, sinais observados, procedimentos realizados, resposta ao paciente, encaminhamento da conduta posterior, resultado prático, passo a passo. Primeira etapa. Aí nesse quadro temos a etapa e a ação da enfermagem. Então, a primeira etapa é o reconhecimento, ver a ausência de respiração, cianose ou inconsciência. Segunda etapa, chamar ajuda, acionar a equipe de emergência código azul. Terceira é garantir vias aéreas, abrir as vias aéreas, secreções e posicionar a cabeça. E nesse outro quadro aqui, a etapa ventilar, usar BMV com O2, uma ventilação a cada 5 a 6 segundos. Monitorar sinais vitais, saturação, estado neurológico. Iniciar RCP. Se necessário, iniciar compressões, mais 2 ventilações. Registrar, anotar o horário e
conduta no prontuário. Importantes, limites legais, COFEN e COREN. Segundo o COFEN, o técnico de enfermagem pode iniciar as manobras de suporte básico de vida, SBV, e manter até a chegada do enfermeiro ou médico. Deve estar capacitado e treinado para a realização das ações. Deve atuar sob supervisão do enfermeiro, especialmente em manobras mais complexas. Se quiser... Não, isso daqui não é importante não. Vamos lá, vamos para o próximo lá. Vamos lá. Simulado técnico de enfermagem, parada cardiorrespiratória, Instituto Hospital das Clínicas FMU, número de questões 10. Tempo, 30 minutos para fazer. Vamos lá? Vamos ler a questão e a resposta para agilizar nesse vídeo. Como eu falei, é um vídeo rápido, não quero exceder 10 minutos. Vamos lá, rapidinho? Qual o primeiro passo a ser tomado pelo técnico de enfermagem ao identificar o paciente inconsciente sem sinais de respiração? Acionar a equipe de emergência e garantir a via aérea. 2. Sobre as compressões torácicas na RCP adulta, assinale a alternativa correta. Deve ser feita na frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Lembra que eu falei que era muito importante lá? Lembra da nossa teoria? Frequência de 100 a 100 repetições por minuto, 30 compressões, 2 ventilações, profundidade de 5 a 6 centímetros. Então é importante, já caiu na prova, tá bom? Agora vamos para a próxima, a questão de número 3. A questão de número 3 vai falar, em uma parada cardiorrespiratória, a ventilação com bolsa, válvula, máscara, BVM deve ser feita, a cada 5 e 6 segundos com O2 e a 10, 15 litros por minuto. Vamos para a questão 4. O paciente, uma parada cardiorrespiratória no leito hospitalar após a RCP deve ser iniciado. Nota-se o retorno da circulação espontânea, RCE. Qual deve ser a conduta imediata do técnico de enfermagem? Então, a resposta correta é a D. Monitorar os sinais vitais e manter suporte ventilatório conforme necessidade. E a questão de número 5, sinais de parada cardiorrespiratória, etc. Então, ele quer saber qual que é a incorreta, né? Quais são os sinais? Então, todos esses sinais estão corretos aqui, inconsciência súbita, pulso carotídeo ausente, respiração agônica, gasping. Então, o que é errado? A alternativa errada. Não é um sinal de parada cardiorrespiratória, é pressão arterial elevada. Então, a pressão arterial elevada não é um sinal de parada cardiorrespiratória. Está ok, alunos? Beleza, vamos para a questão agora, que são questões discursivas. Vamos lá. Descreve 2 objetivos e 2 ações imediatas que o técnico de enfermagem deve realizar ao identificar uma parada cardiorrespiratória. Você lembra? Não? Então vamos, eu tenho um gabarito da 6. O gabarito da 6 está aqui, 6. Sinais objetivos: ausência de pulso carótido, ausência de movimentações respiratórias efetivas e as ações imediatas. Acionar a equipe de emergência e iniciar compressão torácica. Lembra lá? 30 por 2 ventilações. Vamos voltar na teoria? Na teoria vai lá, RCP, ressuscitação cardiopulmonar. Iniciar compressões torácicas de 30 a 2 ventilações, a frequência de 100 a 120 compressões por minuto e a profundidade de 5 a 6 centímetros, mais ou menos isso daqui. Tá bom, meus queridos? E agora vamos para a próxima questão discursiva, vai ser a de número 7. A questão de número 7 vou ler para os... a número 7 ela vai estar aqui. Isso, ali já é a resposta. Quais cuidados o técnico de enfermagem durante a ventilação com bolsa, válvula, máscara? BVM é bolsa, válvula, máscara. Então vamos aos cuidados. Os cuidados com a bolsa... Vou colocar mais em cima aqui. Está aqui. Cuidado com as bolsa, válvula, máscara. É garantir a vedação adequada da máscara ao rosto do paciente, conectar oxigênio de 10 a 15 litros por minuto, ventilar uma vez a cada entre 5 e 6 segundos adultos, observando a expansão torácica, evitar hiperventilação, porque pode causar o barotrauma. Então agora vamos ler para os colegas aí de enfermagem, nossos técnicos, auxiliares e bem como cuidadores, em uma PCR presenciada em ambiente hospitalar, o técnico está sozinho com o paciente. Quais são os passos imediatos e a ordem correta para as ações serem tomadas? Então, essa daqui é a pergunta de número 8. Vamos ler? Aqui a resposta. Verificar responsividade, solicitar ajuda e acionar código azul, posicionar o paciente em decúbito dorsal rígido. Então, decúbito dorsal rígido. Avaliar o pulso e respiração, iniciar RCP.
30 compressões por 2 ventilações. Manter a suporte básico à vida até a chegada da equipe avançada. Então, vamos só retomar a nossa teoria. Viu como é importante? Aqui, ó, iniciar suporte de vida básico. Suporte básico de vida necessário. Se o paciente estiver em parada cardiorrespiratória, PCR, o técnico pode iniciar. Então, PCR, ressuscitação cardiopulmonar, inicia 30 compressões por 2 ventilações, frequências de 100 a 120 compressões por minuto, profundidade de 5 a 6 centímetros, beleza? Então vamos dar sequência. Agora a questão de número 9. Vamos à leitura, a questão de número 9. O que significa RCR, retorno à circulação espontânea, e quais os cuidados que o técnico de enfermagem após a RCR? Então vamos à pergunta. RCR é o retorno da circulação espontânea. Cuidados pós-RCR. Monitorar sinais vitais de consciência, verificar glicemia, saturação e pressão, auxiliar na instalação de oxigênio e medicamentos, preparar pacientes para possíveis transferências à UTI. E agora, finalizando com uma questão situacional. Essa questão aqui vai valer 3 pontos. Situação prática. Durante o plantão, uma unidade de internação, você encontra um paciente inconsciente, sem pulso palpável e com respiração agônica, gasping. Pergunta: como técnico de enfermagem, descreva a forma sequencial e objetiva como você deve preceder os primeiros 3 minutos dessa situação. Então vamos lá, sequências esperada por você, técnico de enfermagem, é verificar a responsividade e respiração. Responsividade e respiração. O 2, identificar a ausência de pulso e respiração normal. Acionar ajuda, código azul. Iniciar compressões torácicas imediatamente, posicionar o paciente adequadamente, se possível iniciar a ventilação com BVM e O2 e manter manobra até a chegada da equipe de emergência. Tá bom, pessoal? Um vídeo bem curtinho aí, falando sobre a respiração cardiopulmonar, a parada cardiorrespiratória, e o que vocês devem frisar bem é esse daqui, que cai bastante em prova. 30 compressões, 2 ventilações, frequência de 10 a 120 compressões, profundidade de 5 a 6 centímetros, permitindo o retorno do tórax. Meu nome é Márcio Marçal, mais um vídeo aí para vocês de técnico de enfermagem falando sobre RCP, respiração cardiopulmonar e parada cardiorrespiratória. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.